Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do conceito da conceito da taraxia e associado ao conceito de felicidade, digamos assim. Quem cunhou a palavra ataraxia, digamos assim, creio que foi o filósofo Demócrito, que também se acredita ser o pai, se não me estou a enganar, o pai da palavra atomoi, que significa átomo. Esse conceito, digamos assim, atomoi significa indivisível, portanto foi o primeiro filósofo, se acredita, ter trazido o conceito de átomo como o indivisível, como o universo sendo feito de átomos. Mas depois uma pessoa cunhou a palavra átomo na ciência, depois descobriu-se que o átomo também é divisível pelos os protões, neutrões, eletrões, seja o que for, neutrinos. Mas acredita-se que foi ele que cunhou a palavra átomo, ou que foi quem divulgou mais, digamos assim, esse conceito, um pré-socrático. Este não é o conceito fundamental que eu quero tratar aqui, é uma curiosidade histórica, digamos assim. É um tema que eu trato, a ataraxia, nesta minha obra Filosofia de Prazer Viver, Tantra, Aristóteles e Epicurismo, o que têm em comum. Nesta minha obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Trato nestas duas obras, trato noutras também. Conceito de ataraxia, que significa, digamos, a ausência de perturbações da alma, do corpo, uma espécie de sensação de tranquilidade, uma espécie de tranquilidade de viver, da interior, na vida. É um conceito, como eu costumo fazer, dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, porem like, comentarem, porque é importante para dar estabilidade e crescimento ao canal. Mandem colocar lá em cima no sininho, se estiverem a ver o vídeo no YouTube. E o conceito da ataraxia eu gosto sempre de misturar com as diversas filosofias. A filosofia ocidental, neste caso a pré-socrática, que depois foi usada pelos epicuristas, até pelos céticos também. Há quem junto também a par com a apatia do estoicismo, este conceito da ataraxia. Se uma pessoa for a ver bem, a filosofia budista também tem um enquadramento, mesmo que não usando esta palavra, não é? O conceito da ataraxia, portanto, sempre que uma pessoa propõe, e é isto que é importante uma pessoa ter a noção, que às vezes as pessoas são movidas por desejos, por paixões doentias, têm de realizar aquilo, vivem em ansiedades profundas, e isso faz com que não consigam ter uma espécie de ataraxia. A ataraxia, por exemplo, se uma pessoa juntar à filosofia budista, se uma pessoa conseguir, além do estado de nirvana, uma pessoa pode atingir com todas aquelas práticas, os principais causas de sofrimento, por exemplo, em termos interiores, individuais, para a filosofia budista é o desejo, o apego e a ignorância. Resolvendo a ignorância no sentido muito abrangente, muito lato. Se uma pessoa resolver estas grandes causas da infelicidade, uma pessoa conseguirá atingir, digamos assim, também um estado de ataraxia, a ausência de perturbações do corpo. Uma pessoa pode falar até em ignorância em termos de alimentares. Uma pessoa pode falar em ignorância em termos de o que é que não está a ser feito nos sistemas de ensino, por exemplo, em termos de pedagogia da felicidade, para estarmos a criar uma sociedade de pessoas doentes. Como é que nós estamos a organizar a nossa sociedade, como é que nós estamos a relacionar com a nossa interioridade, com a nossa afetividade, com a nossa sexualidade, o que é que nós estamos a ignorar nos sistemas de ensino, por exemplo, em todos os enquadramentos pedagógicos generalistas, o que é que nós estamos a ignorar, que é o sofrimento da ignorância, para estarmos a gerar uma sociedade de pessoas doentes, mergulhadas em ansiolíticos, antidepressivos. Isto tem tudo a ver com a questão do desejo. Porque muitas vezes as pessoas saltam de desejo em desejo, de realização em realização. Estão sempre a desejar. Estão sempre frustradas, insatisfeitas, infelizes. Estão sempre a ter paixões doentias, sempre a projetar a felicidade noutra pessoa. Porque a paixão, em geral, é doentia. Ela não tem nada a ver com o amor. O amor é um estado elevado de consciência, que a pessoa se ama a si mesma e consegue amar as outras pessoas. Em que a pessoa tem um estado de autoestima, um estado de independência emocional e intelectual. O amor não é estado de carência, de projeção da felicidade noutra pessoa, de toda essa projeção da sexualidade descontrolada e que a pessoa perde o controle completamente. A pessoa, tu és o ar que eu respiro e eu senti não sei viver. Ou reparar que a paixão, quando a pessoa está envolvida com a paixão, apesar disso ser bom para o casalamento, digamos assim, para a sobrevivência da espécie, para a reprodução da espécie, em termos interiores é uma perturbação total. A pessoa só pensa noutra pessoa, não faz outra coisa sem pensar noutra pessoa. Vai deitar-se, vai dormir a pensar noutra pessoa, acorda a pensar noutra pessoa, tudo o que faz é pensar noutra pessoa. Há uma projeção inconsciente da realização noutra pessoa. Portanto, isto é um estado doentio do ser. E isso aí só poderá causar uma ausência da ataraxia, digamos assim. Portanto, toda esta questão dos desejos afetivos e sexuais, e não só as compulsões alimentares por causa da frustração e insatisfação afetiva e sexual, toda aquela busca de poder constante na dança do acasalamento humano, como eu costumo falar, porque o enquadramento machista em termos de sexualidade, a mulher tem de exibir beleza, tem de fazer tudo ansiosa para ter aquelas joias, para ter tudo aquilo, para exibir beleza, não é?
tem de fazer plásticas, às vezes é menor de idade, a pessoa sente uma necessidade, a competição para dar nas vistas, chamar a atenção é tão grande, a competição com os pares é tão grande, que tem de fazer tudo para exibir beleza, o homem tem de fazer tudo para ter poder, tem de procurar poder a todo o custo, é sempre ansioso, sempre a desejar, tem de ter aquele carro para mostrar, tem de ter aquele relógio, tem de ter aquela roupa, tem de ter aquela casa, tem de ter aquele estatuto, tem de ter aquele trabalho, aquele salário, aquela empresa. E enquanto não conseguirem, estão no estado de desejo e não conseguem estar num estado de ataraxia. Num estado de desejo, num estado de ansiedade. Estão sempre frustrados, insatisfeitos e infelizes. Nunca olham para dentro, porque isto é tudo uma projeção para fora. Tudo uma construção do ego e da sexualidade humana. Nunca olham para dentro e depois nunca conseguem estar de ataraxia. Eu estou a fazer aqui uma desconstrução da sexualidade em termos machistas também, mas é assim que funciona, no fundo. O homem tem necessidade de exibir poder, a mulher acaba por procurar poder no homem, de forma inconsciente, as pessoas não se apercebem. E este enquadramento da sexualidade machista é assim. Se a pessoa nasce feia e pobre, e se a pessoa for muito movida pela energia sexual, é muito provável ela ficar frustrada, insatisfeita e infeliz. E se for homem, vai sentir uma necessidade profunda de buscar poder. Cada vez mais e mais poder. Porque sente que não consegue chamar a atenção pela beleza. E se não consegue chamar a atenção pela beleza, vai ter de ir pelo poder. Então tem de criar impérios, não é? Às vezes explorando outras pessoas, explorando colaboradores, pagando mal a toda a gente, porque no fundo inconscientemente está a competir sexualmente com essas pessoas. Isto é o que acontece de forma inconsciente quando as pessoas são movidas pela energia sexual, são dominadas pela energia sexual e pelo próprio ego. E isto aqui, em larga escala, vai criando todo tipo de guerras e de conflitos e de competições e de guerras mundiais também. Toda esta questão da frustração e insatisfação afetiva e sexual. E vocês vão reparar que eu comecei, e tudo isto é uma discussão geral da sexualidade humana, sem julgamento nem moralismo, eu quero é a felicidade das pessoas, todas as pessoas. Eu comecei com o conceito da ataraxia. É interessante como Epicuro, o epicurismo trata muito do conceito da ataraxia, por isso é que ele propunha uma espécie de afastamento da sociedade no sentido geral. A sociedade também pressupunha, o que se pode entender agora, que pressupõe todo este tipo de conflitos e de competições gerados pelo ego e pela sexualidade, pelo domínio do ego e da energia sexual. Há todo um desequilíbrio, há todo um movimento, os impulsos inconscientes, estes desejos não realizados. E eu comecei por falar da ataraxia, de enquadramento histórico, ocorreu-me, lembrei-me. Verifiquem sempre no Google se quiserem, eu posso estar a precipitar-me ou ter um lapso de memória, ou seja o que for, nessas referências. Não confio em absoluto naquilo que eu digo. E comecei com a ataraxia, já estou a falar sobre o ego, sobre a sexualidade humana, já estava a falar na filosofia budista, de como as causas de sofrimento, da ansiedade, porque às vezes a pessoa até realizar o desejo está sempre ansiosa. Sempre ansiosa de realizar aquele desejo. E às vezes realiza aquele desejo, ou muitas vezes, ou não realiza aquele desejo, está sempre ansiosa, acaba de falecer sem realizar o desejo e só viveu infeliz. Ou realiza o desejo e passa para o outro porque aquilo não trouxe satisfação. Porque é uma projeção para fora, é uma coisa, não tem a ver com o interior. E nunca consegue um estado de ataraxia, nem de vez em quando saborear mais ou menos. Depois a pessoa tem de consumir todo tipo de coisas para fugir de uma infelicidade que não quer sentir. A pessoa não está a construir uma felicidade interior, está a fugir da infelicidade que não quer sentir. Não todo tipo de drogas legais e ilegais, sem julgamento e moralismo. Não estou a falar de beber um copo de vez em quando. Estou a falar de... A pessoa acaba por destruir a sua vida por causa disso. A pessoa quer sair de um estado de infelicidade que não quer sentir, em vez de estar a construir uma felicidade através de um trabalho interior. E depois não consegue atingir um estado de ataraxia. Onde reparar que eu falei uma data de conceitos enquanto estive a falar da ataraxia. Porque as coisas estão todas relacionadas. Eu trato disso aí, destas obras. Filosofia do prazer de viver, tanto Aristóteles e Epicurismo que têm em comum. Trato também neste calhamaço reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes, trato noutras obras também, até na Filosofia da Ignorância. Eu dou sempre a sugestão para subscrever no canal, verem o resto dos vídeos, acompanhar o meu trabalho. Eu estou no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, TikTok, estou também em diversas plataformas como Spotify, Amazon Music, creio eu. Tenho vários livros publicados em formato de papel e em formato digital, são 18, tenho trabalhos de investigação que eu fiz. Tenho outros trabalhos de investigação e de investigação foram feitos sobre o meu trabalho. Sugiro que subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like. Podem fazer doações para este projeto, se quiserem, pelo meu IBAN e MBWay que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Eu dou consultas, eu dou aulas, cada aula eu dou a cada pessoa, de cursos que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Tenho um site também. Pesquisem se estiverem interessados. Ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.